Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje é o último IL Flash do ano e ele começa com um texto do professor Ubiratã Jorge Iorio, Insanidade versus Liberdade. O texto do professor Iorio é uma crítica às forças internacionais de defesa das teses de esquerda. É uma crítica ao que se convencionou chamar de globalismo, essa tese de uma erosão da importância dos estados nacionais e de um fortalecimento de organismos supranacionais, o que faz com que uma instância burocrática externa interfira nas localidades, o que é sempre algo digno de ser apreciado com um espírito crítico, e também a obsessão pelas diversas agendas progressistas, o ambientalismo radical, que muitas vezes passa por cima das considerações sobre as necessidades e os imperativos econômicos, e uma série de outros aspectos dessa problemática que é a agenda de esquerda contemporânea no mundo. Ainda sobre forças políticas e sociais mais à esquerda, com uma visão mais favorável ao aumento do Estado, nós temos um texto de minha autoria republicado, Fabianos Sociais-Democratas Liberais Sociais, uma tentativa de entendimento. Esse texto foi, diante das várias discussões que são travadas a respeito sobre o liberalismo social, se existe liberalismo social ou não, o que é socialismo fabiano, o que é efetivamente a social-democracia e qual é a diferença que ela tem para o liberalismo. Sobre essas várias discussões que aparecem nos meios, inclusive, dos liberais, eu resolvi escrever esse texto dissertando histórica e teoricamente sobre o significado de cada um desses conceitos que, em resumo, generalizando todos eles, são correntes políticas que defendem uma presença maior do Estado do que, por exemplo, o liberalismo clássico. Esse texto, inclusive, estimulou a redação de um livro sobre as escolas liberais que eu estarei lançando no ano que vem numa parceria entre a editora Almedina e o Instituto Liberal, um livro que vai explicar didaticamente o papel do Estado segundo as diversas correntes liberais. Tá para sair no começo de 2023. Bem, também atendendo às demandas de uma agenda tipicamente de esquerda que se caracteriza pelo politicamente correto, nós tivemos os acontecimentos recentes no TSE com a formalização de uma cartilha de expressões que deveriam ser evitadas porque elas teriam uma suposta carga racista na sua etimologia. Sobre isso, que já foi abordado no material da coluna Judiciário em Foco, que inclusive apareceu em um dos últimos IL Flashes, nós temos um texto, mais uma vez, do professor Ubiratã Jorge Iorio, a inacreditável cartilha antirracista do TSE. O professor Iorio comenta que o TSE é uma das nossas modalidades de jabuticaba, por meio da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, que é outra esquisitice, em se tratando de um órgão que deveria cuidar apenas de organizar e garantir a lisura de eleições, que custa muito caro para os pagadores de impostos, criou uma cartilha com expressões que seus membros consideram racistas, que devem ser evitadas pelos brasileiros. A inacreditável lista contém 106 palavras e termos de cunho preconceituoso e discriminatório que precisam, segundo as mesmas doutas criaturas, ser substituídas por sinônimos na nossa língua. É mais um exemplo, mais uma demonstração das exorbitâncias a que se entregam os nossos órgãos públicos. E por falar em coluna Judiciário em Foco, nós temos outro texto dessa coluna, mantida pela advogada Kátia Magalhães, no apagar das luzes, mais prisões políticas e a soltura do rei do Rio. O texto aborda mais uma vez as ações descabidas e autoritárias do ministro do Supremo e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, mas também aborda a soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com séculos de condenação e, no entanto, pela morosidade do nosso sistema judiciário, está agora em liberdade. É a coroação de um processo
no qual a liberação do agora presidente eleito e a partir de semana que vem presidente da República novamente, Luiz Inácio Lula da Silva, é a coroação de um processo em que os avanços da Lava Jato, o combate à corrupção, vêm sendo desmantelados na nossa pátria. Bem, de tantas coisas negativas, uma reflexão positiva sobre o Natal, de autoria do Roberto Rachevski. O Natal é a celebração da vida. É interessante que esse artigo seja do Roberto, é emblemático que seja, que o Roberto é objetivista, por definição, portanto, é ateu, não tem nenhuma vinculação religiosa com o Natal, com a ideia de Jesus Cristo. No entanto, ele está fazendo um texto de elogio ao Natal. Por que será? Vejamos nas suas próprias palavras. O Natal para mim não tem significado religioso, nem poderia, pois sou ateu desde o berço e sempre serei até prova em contrário. Ainda assim, para mim o dia de Natal é o mais significativo feriado do ano, uma vez que as pessoas celebram a felicidade através da troca de bens que carregam em si o que felicidade significa. O estado de espírito de quem alcançou os valores que desejava de forma virtuosa. É o dia em que se renovam as amizades, em que se declara o amor por quem se ama, demonstrando haver antes de tudo amor próprio, sem o que amar seria uma fraude. Na verdade, um dos fundamentos, o fundamento do objetivismo é a própria vida. Então, se a vida está sendo celebrada, há o que comemorar do ponto de vista de um objetivista. Depois dessa reflexão, nós temos uma resenha de autoria do Gabriel Barbosa sobre o que é fazer a coisa certa. De acordo com o texto, o autor é Michael Sandel, que é professor de filosofia, que ministra suas aulas na Universidade de Harvard, onde ele é responsável também pelo curso Justice. Nascido nos Estados Unidos em março de 53, Sandel é reconhecido pelas suas obras Liberalismo e os Limites da Justiça, de 1982, e Justiça, o que é fazer a coisa certa, de 2009. No curso Justiça, ele aborda diversos dilemas morais, sendo a maioria composta por casos reais, com o intuito de provocar no leitor a reflexão sobre o que é moralmente correto, o que é fazer a coisa certa. Então o texto é uma resenha desse conteúdo, apresentado pelo professor Sandel. Ele não se preocupa no seu trabalho em apontar o caminho correto ou errado em cada cenário que ele vai avaliar, que são cenários extremos que ele constrói para analisar dilemas morais e tentar questionar a moralidade humana a partir desses dilemas. Ele debate cada visão, explora os seus prós e contras e deixa a cargo do leitor decidir qual seria a mais adequada. Embora, diz o Gabriel, embora não providencie qualquer solução ou resposta para os dilemas morais, o Justiça é um excelente livro, o curso foi transformado em livro, cujo grande mérito é justamente a reflexão moral. A obra propõe debates capazes de testar os limites morais e abalar as convicções filosóficas de cada um. Assim, é justamente nesse ponto que Justiça é elogiável ao colocar o leitor fora de sua zona de conforto e, portanto, fazendo-o evoluir. Meus amigos, eu gostaria que o último artigo na liderança do IL Flash em 2022 fosse um artigo sobre um assunto positivo, animador, encorajador, mas infelizmente essa não é a nossa realidade, nós precisamos ser realistas. Então na liderança nós temos o texto do Juliano Oliveira, que já no título diz assim: entramos em uma rota venezuelana. O texto lamenta os rumos que se desenham para o governo do PT e resume: temos um governo que elegeu para o comando da economia alguém cujos princípios são frontalmente contrários aos do livre mercado e para o comando do BNDES. Alguém que promete, em nome do desenvolvimento econômico, repartir com grandes empresários os valores que pequenas e médias empresas entregam ao governo por meio da imposição nefasta de encargos trabalhistas sobre sua folha de pagamento. Feita esta análise, reformulo a pergunta realizada no início deste texto, é o parágrafo de conclusão do artigo. O progresso econômico independe de nossas políticas econômicas ou há uma regularidade de acontecimentos automáticos que nos levará à prosperidade futura? Caso ainda haja qualquer dúvida sobre a resposta correta para esta pergunta, sugiro que o leitor dê uma espiada no que ocorre aqui pertinho, na outrora rica Venezuela. A situação do Brasil é muito complicada, mas nós somos pessoas apegadas aos nossos ideais,
nós vamos defender os nossos princípios, não importando quais sejam as dificuldades, devemos seguir adiante e lutar pela primazia, pela dignidade do indivíduo, da solidariedade que deve ser espontânea e não algo artificial e forçado pela imposição dos estados. Nós seguiremos lutando por esses princípios e por essas causas, apesar do amanhecer tempestuoso que há de sobrevir em 2023. Continuemos juntos os nossos votos de que, a despeito das dificuldades, você que nos acompanha, você que segue o Instituto Liberal, você que contribui para o Instituto Liberal, sem você nada disso, nada do trabalho que nós fazemos seria possível, que apesar disso nós possamos ter o que celebrar na nossa intimidade, na nossa vida privada, que nós possamos ter o que comemorar, e o Instituto Liberal tem o que comemorar. 2023 marcará os nossos 40 anos de história. É o aniversário de 40 anos do Instituto Liberal. Fique ligado para acompanhar as nossas comemorações e que elas sirvam para nos animar, mais uma vez, a despeito das dificuldades que nós teremos que enfrentar, a levar adiante o legado histórico dessa luta pela liberdade no Brasil. Um grande abraço, feliz ano novo. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.